Profecia celestial. O motivo divino para o partir antecipado de seu ente querido revelado, era uma manhã ensolarada em São José dos Campos, o tipo de dia que fazia os corações dançarem de alegria. Clara, uma mulher de fé que irradiava esperança por onde passava, sentiu uma brisa suave acariciar seu rosto enquanto caminhava em direção à igreja. Com a mão firme na de Carlos, seu marido, e os filhos seguindo animados, ela deixou a vida cotidiana de lado para se deixar envolver pela comunidade que tanto amava. Porém, o céu azul logo se tornaria um cenário de nuvens escuras. Naquela mesma tarde, a tragédia se abateu. A notícia da morte de Miguel, irmão de Clara e um farol de amor em sua vida, espalhou-se como fogo em palha seca. O acidente foi repentino, sem aviso prévio, e enquanto Clara recebia os abraços confortantes da comunidade, sua alma parecia se despedaçar. Como pode um Deus amoroso permitir tal dor? Ecoava na mente de muitos. A dúvida se infiltrou, como a sombra à luz do dia. Mais Clara, com seu coração aflito, decidiu que não deixaria a fé se apagar. Em meio à escuridão, ela se lembrou das palavras de São Miguel Arcanjo: na dor, há sempre uma lição. Decidida a entender, as páginas das Escrituras foram abertas. A leitura era como um bálsamo, mas a inquietação persistia e a ansiedade crescia. O que Deus queria dela? Um sonho começou a se formar na mente cansada de Clara, um sonho que prometia responder suas perguntas, um chamado ecoando nas profundezas de sua alma. Certa noite, enquanto o mundo adormecia e apenas o sussurro da brisa fazia companhia, Clara encontrou-se em um luminoso vale celestial. Uma luz radiante repleta de cores infinitas a envolveu, e ali, diante dela, apareceu São Miguel Arcanjo. A majestade do arcanjo era sublime, suas asas brilhantes refletiam uma paz indescritível. A partida de Miguel é parte de um plano divino, Clara. Um chamado à transformação que ainda não compreendem. A voz ressoou como um trovão suave, um eco da sabedoria celestial. Despertando de um sono profundo, Clara sentiu uma força renovada, uma esperança que pulsava em seu peito. Era a hora de partilhar essa revelação com sua congregação. Durante o culto que se seguiu, as lágrimas de Clara brilharam como pérolas em meio à dor. Deus está nos chamando a unir nossas orações, ela proclamou, transmitindo a mensagem do arcanjo. O ambiente fervia em emoção. Algumas pessoas levantaram as mãos, enquanto outras murmuravam, confusas. O medo e a dúvida estavam presentes, mas a fé começava a se erguer como um forte muro contra a tormenta. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com cada oração, o calor aumentava, como se o céu estivesse prestes a se abrir. Mas o silêncio de Deus pesava como uma névoa densa. Clara, sentindo o fardo da resposta que ainda não chegará, se questionava se a comunidade teria forças para suportar a espera. As noites de reflexão tornaram-se longas, e a luz da lua iluminava os corações aflitos. Estaria sua fé forte o suficiente para fazer frente à tempestade que se aproximava? O que mais o divino tinha guardado para ela e para todos? Quando a resposta divina finalmente se manifestasse, o que aconteceria com a fé de cada um em São José dos Campos? A luz da esperança ainda brilha, mas o caminho adiante parece envolto em mistério. A luz do novo amanhecer trouxe um ar de expectativa em São José dos Campos. Clara levantou-se, mais determinada do que nunca. O diário de Miguel, que havia sido esquecido em uma das mesas da sala, agora chamava por ela como um selo divino. Acompanhada pelo marido e os filhos, decidiu que era hora de abrir aquelas páginas, na esperança de encontrar alguma mensagem, alguma pista que iluminasse suas dúvidas. Sentados juntos, Carlos olhou para Clara com um misto de esperança e preocupação nos olhos. As crianças, em um silêncio respeitoso, observavam enquanto Clara passava os dedos sobre as letras escritas com tanta dedicação pelo tio que tanto amavam. De repente, uma frase saltou para fora da página:
a vida é um presente e devemos celebrar cada momento, mesmo quando a dor nos visita. Essas palavras tocaram Clara de maneira profunda. Com um coração palpável, ela se lembrou das inúmeras vezes que Miguel havia falado sobre a importância de aproveitar cada segundo. As memórias afloravam, risos e lágrimas dançando na mente dela como um filme em câmera lenta. A dor da perda ainda doía, mas havia algo mágico na perspectiva que Miguel sempre compartilhou. Durante o café da manhã, Clara se levantou, com as crianças ainda imersas em suas reflexões sobre o tio. Ela sentiu um impulso interior e decidiu que a comunidade precisava ouvir o que tinha aprendido. Ao longo do dia, a ideia a consumia, e a certeza de que todos poderiam se beneficiar daquele ensinamento a impulsionava. Era mais do que um desejo, era uma missão. Naquela noite, Clara organizou um pequeno encontro na igreja. O salão estava iluminado com velas, o cheiro de café fresco flutuava no ar e a expectativa era palpável. Amigos e conhecidos estavam presentes, todos com corações marcados pela tristeza, mas também pela esperança. Queridos irmãos e irmãs, começou Clara, sua voz ressoando suavemente. Hoje, quero compartilhar algo que Miguel sempre me ensinou. Ele vivia cada dia como um presente, mesmo em meio à dor. A vida continua, e somos convidados a celebrar a memória dele, permitindo que sua luz brilhe através de nós. As palavras de Clara penetraram os corações como gotas de chuva em solo árido. Mãos se erguiam em sinal de concordância, enquanto alguns começavam a compartilhar suas próprias lembranças de Miguel, histórias que traziam sorrisos e lágrimas. A atmosfera transformou-se, e a dor coletiva começou a se transformar em força. Naquele momento, uma mulher em meio à multidão, chamada Ana, levantou-se timidamente. Eu sonhei com Miguel esta semana, ela começou. Ele me disse que não deveríamos ter medo do que vem pela frente. O que nos espera do outro lado é belo e além de nossa compreensão. Corações pulsavam em uníssono. Aquela revelação fez com que a esperança se elevasse na sala. Clara sabia que as palavras de Ana podiam ser uma confirmação do que o arcanjo São Miguel havia lhe dito. Aqui, naquele espaço seguro, um novo entendimento parecia estar em formação. A dor ainda era real, mas agora havia um propósito, uma nova razão para acreditar e continuar. Enquanto cada um se conectava, cada abraço e palavra trocada acendia uma luz de esperança. Clara sentiu que a comunidade começava a se unir em algo muito maior, como se, juntos, tivessem iniciado uma jornada em direção a um futuro luminoso. Porém, enquanto as conversas ecoavam pela igreja, uma nova nuvem se formava no horizonte. Clara sentiu um arrepio na espinha quando uma palavra ressoou em sua mente: transformação. Quando o silêncio se instalou novamente, ela percebeu que algo mais profundo estava por vir. O que poderia ser essa transformação, e como isso mudaria suas vidas? O chamado divino ainda não havia terminado. Quais revelações se desenrolariam em meio a essa nova luz? A atmosfera na igreja agora vibrava com uma energia palpável. Clara olhou ao redor e percebeu que todos estavam conectados, como se uma corrente invisível os unisse naquele momento de dor e esperança. Os olhares, antes recheados de tristeza, eram agora janelas para uma transformação iminente. A revelação de Ana ainda ressoava em seus corações, e de repente, a ideia de que o que poderia vir a seguir era mais do que apenas uma despedida, mas sim um novo começo, começou a tomar forma. Clara tomou coragem e disse: eu sinto que Deus está nos dizendo algo importante. Sua voz, agora firme, ecoou pelo salão. A perda de Miguel não foi em vão. Ele nos deixou um legado, não apenas de lembranças, mas de lições que podemos viver. Miguel sempre falava sobre a importância da fé e da união. E talvez essa seja a transformação que tanto aguardamos. Nesse instante, uma presença mais intensa começou a ser sentida. As velas, que antes tremeluziam levemente, agora pareciam arder com nova força. As pessoas começaram a se entreolhar, algumas com lágrimas nos olhos, outras com expressões de revelação. Clara continuou: estamos sendo chamados para sermos instrumentos dessa transformação. O que fazemos com nossa dor? Como a transformamos em amor? O murmúrio da congregação cresceu em um crescendo de concordância. Era como se a própria essência do Espírito estivesse sendo invocada a partir das profundezas de cada alma presente.
Clara observou os rostos de seus amigos, vizinhos e irmãos de fé e percebeu que todos estavam prontos para abraçar o que estava por vir. Carlos, com a voz embargada, levantou sua mão. Devemos reunir nossas forças, proporcionar apoio uns aos outros, e seguir em frente, não com a tristeza, mas com gratidão pela vida de Miguel. Ele sempre foi um farol para nós. Nesse momento, um homem mais velho, conhecido como Sr. André, levantou-se. Ele tinha um jeito sábio, irrequieto. Eu vi o que Miguel fazia pela nossa comunidade. Ele não só pregava, mas também praticava. Precisamos levar adiante esse legado, fazer o que ele não teve a chance de concluir, como a reforma daquela escola e o projeto do abrigo para os mais necessitados. As palavras de André ecoaram no espaço como um chamado. Uma chuva de ideias começou a surgir, planos que poderiam transformar o luto em ação significativa. Clara sentiu seu coração pulsar mais forte. Ali, naquele momento, todos estavam se preparando para algo maior. E um novo propósito brotava de suas dores. Mas em meio a essa transformação coletiva, uma brisa fria varreu o espaço, como se um sinal do céu passasse. Clara não conseguiu evitar um arrepio. O que estava além daquela ação? Um profundo silêncio tomou conta, e os rostos se voltaram para Clara, que percebeu que estava na linha de frente de algo muito maior. Precisamos estar abertos a essas revelações. Não sabemos o que está por vir, mas a fé nos guiará, ela disse, um tanto ansiosa. Precisamos entender o que mais Miguel desejava de nós. As vozes foram se aquietando, e a expectativa era tangível, como um eco aguardando resposta. O que mais poderia ser revelado a eles? Clara percebeu que cada um ali tinha um papel nessa nova jornada e se preparou para ouvir o que Deus estava prestes a lhes mostrar. O chamado estava a um passo de se desvelar, e Clara sentiu que os próximos dias trariam não apenas consolo, mas um caminho repleto de novos desafios e crescimento. Entretanto, à medida que a reunião chegava ao fim, um pensamento ecoou na mente de Clara. A transformação não era algo que aconteceria apenas do lado de fora, mas começaria bem dentro de cada um. Que movimentações seriam necessárias para abraçar este chamado? E mais importante, o que Miguel queria que eles descobrissem juntos? No silêncio que seguiu, Clara sentia seu peito apertar. A presença divina era inegável, e uma onda de expectativa parecia envolver toda a congregação. O calor daquela chama interior não era apenas a paixão pelo que poderiam construir, mas também a necessidade de respostas mais profundas. Era um momento sagrado, onde a tristeza se misturava à esperança, e o que estava por vir era um sussurro do céu. De repente, uma jovem do fundo da igreja, Júlia, levantou-se, e os olhares se voltaram para ela. Com um brilho nos olhos, ela falou, eu tive um sonho, na noite que Miguel partiu. Ele estava diante de mim, e me disse, não tenham pena de minha partida. Celebrem, abracem o que está por vir. Cada um de vocês carrega em si a luz que pode transformar esta comunidade. Acreditem, ele continua presente entre nós, guiando-nos. As palavras de Júlia tocaram o coração de todos como uma melodia suave. As lágrimas que escorriam pelo rosto de alguns agora eram lágrimas de incentivo. Carlos, que observava tudo em silêncio, finalmente se levantou novamente. Se Miguel disse isso, então precisamos honrar seu legado com nossas ações. Vamos nos reunir na próxima semana. Vamos dividir ideias, planejar o que faremos juntos. Que tal começarmos com o abrigo que André mencionou? E assim, as propostas começaram a surgir em um frenesi. Um aqui, outro ali, todos falando com fervor sobre as mudanças que queriam vir. As ideias fluíam como água de um rio, cada uma mais empolgante que a anterior, até que uma atmosfera de união tomou conta do ambiente. O que antes era tristeza se transformava numa corrente de paixão coletiva. Mais Clara percebeu que, no meio dessa animação, uma inquietação persistia em seu coração. Algo ainda estava pendente. Então, levantou a mão, buscando novamente a atenção dos amigos. Pessoal, sim, nós temos planos, sonhos, mas precisamos nos perguntar, como podemos fazer isso com a orientação do Espírito Santo? Precisamos da direção de Deus para que não apenas trabalhemos, mas que o que fizermos seja realmente um reflexo do que Miguel desejava. Seu chamado trouxe um novo foco à reunião. As pessoas começaram a posicionar-se em oração.
Formaram um círculo, de mãos dadas, e a presença divina foi sentida mais intensamente. E entre as súplicas, Clara sentiu uma voz interna clamando: Deus quer que vocês busquem a verdade. O que Miguel sempre soube? O que está prestes a ser revelado? A oração tomou conta do grupo, e os murmúrios de pedidos e intercessões criaram um ambiente de paz. Clara sabia que algo estava prestes a acontecer. A atmosfera mudou novamente. Naquele instante, uma nova brisa suave soprou pela igreja, trazendo um frescor inexplicável. As velas tremulavam, mas não apenas por causa do vento. Era como se uma nova força estivesse se manifestando. De repente, um silêncio profundo caiu sobre todos. Clara piscou os olhos, pois algo na luz parecia diferente. O que antes era uma simplicidade caseira, agora parecia envolto em um brilho celestial. Ela sentiu seu coração acelerar, como se estivesse à beira de uma revelação. Foi então que um murmúrio suave começou a ser ouvido. A grande revelação, o que Miguel sabia, misturava-se com ecos de vozes do além. Clara sentiu uma onda de energia percorrendo seu corpo e um pensamento inquietante surgiu. E se Miguel soubesse de algo que ainda não compreenderíamos completamente? Prestes a ser levada por este mistério, Clara olhou para os olhos de seus irmãos e irmãs. Cada um estava em busca de respostas, e uma nova pergunta começou a ecoar dentro dela: qual é a mensagem que Miguel, em sua partida, ainda está tentando nos ensinar? O que realmente significa a vida que ele viveu e o legado que deixou? Um mistério lindo envolvia tudo. E, enquanto Clara e os outros se preparavam para enfrentar a próxima fase dessa jornada, uma nova dúvida pairava no ar. O que mais estava prestes a ser revelado? Como poderiam unir suas vozes e corações para descobrir a profundidade do amor de Deus que poderia transformar suas vidas e a comunidade inteira? A brisa suave que invadia a igreja deixou um cheiro de algo novo no ar. Clara sentiu seu coração pulsar mais forte. Era como se uma força invisível a envolvesse, cheia de perguntas e expectativas. O círculo de mãos dadas continuava firme, mas a energia parecia ter mudado. Era agora uma mistura de temor e esperança. Um dos membros mais idosos da congregação, Joaquim, que sempre tinha uma palavra sábia em momentos assim, começou a se mover, desfez lentamente a corrente de braços e se dirigiu ao altar. A congregação parou para olhar. A luz parecia dançar em seu redor, e cada passo que dava ressoava com uma firmeza que atraía a atenção de todos. Meus irmãos e irmãs, ele começou, a voz suave, mas cheia de convicção. Vivemos em tempos de transformação. A partida de Miguel não é o fim, mas um novo começo. Ele tocou tantas vidas, e agora nós devemos nos perguntar, o que ele deseja que façamos a partir daqui? O propósito não se finda com a morte. Está nas nossas mãos. As palavras de Joaquim foram como um vento fresco, trazendo clareza ao coração de Clara. Cada mente na congregação começou a se alinhar, pulsando com uma nova energia. Era hora de se perguntar o que Miguel realmente havia ensinado sobre amar, servir e perdoar. Sim, todos estavam cientes da tristeza que havia se instalado, mas agora aquela dor se transformava em combustível para uma nova jornada. Clara, sentindo-se inspirada por Joaquim, se levantou e fez um pedido. Vamos nos unir em mais oração, mas desta vez, vamos pedir uma direção específica. Um sinal, algo que nos mostre claramente como devemos trilhar esse novo caminho. Imediatamente, o murmúrio da congregação começou a ganhar força. Clara pode ver os olhos de seus irmãos brilharem com uma expectativa voraz. Cada um parecia ansioso por receber a revelação que já pairava no ar. Senhor, queremos entender, queremos ver qual é a sua mensagem. Mostre-nos, Deus, clamou Luís, um jovem que costumava ser tímido, mas que agora ardia em fervor. A cada palavra, o ambiente parecia se intensificar. As paredes da igreja, que antes pareciam frias e sem vida, agora pulsavam com uma energia vibrante. O som de vozes fervorosas enchia os espaços como uma música celestial. E ali, no meio deste clamor coletivo, unidas em um só espírito, Clara sentiu uma paz descer como uma onda. Foi nesse momento que Clara teve uma visão. Uma luz clara e brilhante se materializou diante dela, uma luz que parecia cheia de amor e compaixão. Dentro daquela luminosidade, surgiu a imagem de Miguel,
com um sorriso sereno no rosto. Ele acenava, e sua expressão transmitia uma mensagem de amor. Enquanto a visão se dissipava, o coração de Clara se enchia de uma nova determinação. Ela correu até o centro do círculo e, com a voz firme, pronunciou: Irmãos, Miguel nos está dizendo que devemos nos unir não só em orações, mas em ações. Precisamos sair para tornar nossa comunidade melhor. Precisamos fazer valer a luz que ele trouxe para cada um de nós. Os rostos à sua volta começaram a brilhar com entusiasmo e concordância. As propostas para o abrigo começaram a se concretizar, mas agora havia uma nova camada de significado. Era como se a vida de Miguel estivesse sendo entrelaçada em seus planos. Mas, no fundo do coração de Clara, a dúvida ainda persistia. E se as respostas que buscavam estivessem mais profundas do que imaginavam? O que mais Miguel tinha para ensinar sobre a fragilidade do tempo e a força do amor? Enquanto essa nova senda se abria, um mistério ainda aguardava a revelação. Em meio às preces e aos planos fervorosamente discutidos, Clara sentia que um próximo passo mais significativo se aproximava. O que mais dele estava prestes a ser revelado? A atmosfera na igreja estava carregada de emoção e expectativa. Clara observava seus irmãos e irmãs, todos absorvidos na proposta de ação que havia brotado após a visão. Olhares de determinação se cruzavam, e o murmúrio de esperançoso fervor se intensificava. Contudo, o coração dela ainda pulsava com uma inquietação silenciosa. O que, de fato, Miguel queria que eles fizessem? Joaquim, percebendo a agitação no ar, levantou a mão, pedindo que todos se acalmassem. Com um olhar profundo, ele falou novamente. Meus amados, o que Miguel nos trouxe foi luz, mas essa luz às vezes é acompanhada de sombra. Precisamos estar dispostos a ouvir não apenas as mensagens de ânimo, mas também aquelas que nos pedem reflexão. Somos chamados a trilhar um caminho com coragem, mas também com discernimento. As palavras do velho Joaquim pareciam ecoar nas paredes da igreja. Clara sentiu um frio na barriga, como se pressentisse que algo mais profundo estava por vir. A fragilidade da vida, a incerteza e a dor da perda estavam ali, sempre presentes, mesmo entre flashes de esperança. E se a tarefa que eles precisavam assumir demandasse mais do que simples ação, mas um verdadeiro mergulho nas próprias feridas e medos, Luís, que até então permanecerá quieto, levantou-se uma vez mais. Eu sinto que devemos não apenas agir, mas também ouvir. O que Miguel estava realmente passando antes de sua ida? O que ele viveu e que ainda podemos aprender? Suas palavras foram como um alfinete numa bolha de entusiasmo. O murmúrio da congregação começou a se silenciar, e uma nova onda de contemplação varreu o ambiente. Foi então que Clara sentiu uma chamada poderosa a fluir por seu ser, algo além do entendimento individual. Precisamos de um momento de silêncio, irmãos. Um momento em que possamos nos conectar com o que Miguel realmente queria nos ensinar. Um momento em que deixemos os nossos corações abertos para receber as lições que seu legado nos deixa. Todos se calaram. O silêncio se estendeu como um manto suave sobre a congregação. Clara fechou os olhos e começou a emergir em suas lembranças de Miguel. Sua voz calorosa, seus abraços carinhosos e as histórias que contava enchiam sua mente, mas houve uma memória que surgiu mais forte. Miguel, sentado sob a sombra de uma árvore, compartilhando sua visão sobre a fragilidade do tempo e a alegria de viver cada momento plenamente. Enquanto Clara recordava aqueles dias claros e hábeis, uma nova certeza começou a brotar dentro dela. Não era só uma questão de ação, era uma chamada para a conexão. Precisamos ouvir a comunidade, ouvir o que Miguel estava sentindo e como isso pode nos ajudar a crescer. Quando o silêncio finalmente foi rompido pelo canto suave de um pássaro lá fora, Clara abriu os olhos. Ela percebeu que a congregação ainda estava unida em meditação, uma unidade nas diferenças, uma força que emanava amor e compaixão. Um sentimento de alegria e esperança tomou conta do espaço. Mas, enquanto contemplavam o que significava realmente honrar Miguel, uma luz incomum começou a brilhar na esquina da igreja. Uma luz tão vibrante e serena que parecia viver e pulsar. Era como se uma nova revelação estivesse prestes a acontecer diante deles. Clara sentiu uma mistura de temor e encantamento. Todos olharam para a luz, hipnotizados, sem saber o que viria a seguir. E agora, meu Deus, o que isso significa?
Clara murmurou em seu íntimo. As respostas estavam mais perto do que imaginavam, e, ao mesmo tempo, o que mais Miguel tinha para revelar através daquela luz? A dúvida e a curiosidade se entrelaçavam, enquanto Clara esperava pela próxima mensagem divina que poderia mudar tudo novamente. A luz intensificava-se, criando sombras dançantes nas paredes da igreja. Clara sentia seu coração acelerar, como um tambor envolvente que ressoava na alma dos presentes. Nunca antes testemunhara algo tão sublime e aterrador ao mesmo tempo. O brilho parecia ter uma vida própria, como se estivesse chamando cada um ali reunido para ouvir um segredo guardado há muito tempo. Os murmúrios de medo e admiração começaram a se manifestar entre os congregantes. Alguns sussurravam orações, enquanto outros pareciam absorver a presença da luz que parecia conhecer todos os segredos de cada um deles. Joaquim, sempre o mais sereno em momentos de turbulência, caminhou lentamente em direção ao fenômeno, como um agricultor se dirigindo ao seu campo em flor. Meus irmãos e irmãs. Ele proclamou, não devemos temer esta luz. É um chamado do alto. Miguel nos enviou uma mensagem, e é nosso dever receber com amor e fé. As palavras de Joaquim delinearam um espaço seguro, onde as almas estavam dispostas a receber a essência do que estava prestes a ser revelado. Clara se sentiu à beira de um abismo profundo, onde a curiosidade se misturava com um respeito quase reverente. A luz agora se moldava em formas sutis, talvez representando a presença de Miguel, ou mesmo um aspecto de sua essência que ainda habitava ali. Clara deu um passo à frente, guiada por um impulso que não conseguia entender completamente. Miguel, se você está aqui, o que deseja nos dizer? Sua voz saiu firme, ainda que trêmula. Naquele momento, todos seguravam a respiração, como se aguardassem uma resposta que ressoaria em seus corações. Então, como se a luz tivesse ouvido sua pergunta, um brilho mais intenso emergiu, moldando-se em formas de palavras que dançavam no ar. Amor, conexão, perdão. Ecoaram as palavras, cada uma pulsando como batidas de um coração. Os olhos de Clara brilharam com lágrimas, uma onda de emoções a envolveu. As mensagens eram claras, mas ainda pairava a incerteza sobre o que tudo isso significava. Perdão, repetiu alguém na multidão. Um sussurro que parecia ser um eco de muitas vozes. O significado da palavra pairou no ar, como uma melodia que ressoava e penetrava o íntimo de cada um. Clara percebeu que o chamado a perdoar não era somente para si, mas para toda a congregação. Miguel sempre falará da importância de limpar as feridas que a vida deixará. Aquela era, talvez, a única forma de continuar, acolher as memórias e libertar as almas presas em dores do passado. No entanto, essa reflexão trouxe nova inquietação. Havia ainda um fio de mistério no ar. E se o perdão fosse também para aqueles que não estão mais e os que foram deixados para trás? O coração de Clara pulsava com perguntas. Qual o papel de cada um nesta rede de amor que Miguel deixou para trás? Enquanto esses pensamentos permeavam sua mente, a luz começou a se dissipar, mas não antes de deixar um último brilho radiante. O calor daquela presença parecia se fundir com cada coração ali, uma sensação reconfortante que prometeria transformação. Escutem, temos muito a aprender e fazer. Joaquim interrompendo o silêncio que seguia a dispersão da luz. Hoje, o que Miguel nos trouxe é um chamado para a ação. Mas não apenas a ação física, precisamos primeiro compreender. O que devemos perdoar? E quem somos nós após essa libertação? Essas perguntas pesavam no ar, reverberando em cada alma presente. Clara sabia que a jornada tinha apenas começado, e o que estava por vir seria maior e mais profundo do que qualquer um poderia imaginar. A luz parecia ter deixado uma marca indelével, um convite a uma nova transformação. Com o coração cheio de expectativa e um tênue sorriso nos lábios, ela olhou para os outros, percebendo que a resposta não estava neles apenas, mas na comunhão de suas histórias, alegrias e dores. E quando tudo parecia calmo, um som melodioso começou a ecoar pela igreja, um canto que parecia vir de fora, e Clara sentiu o impulso de descobrir sua origem. O que mais Miguel poderia ter preparado para revelar? O som envolvente permaneceu no ar, como um perfume doce que invadia os sentidos e acalmava a alma. Clara olhou em volta, seus olhos curiosos buscando o responsável por aquela melodia. A congregação, antes imersa na sublime experiência, agora parecia unida em uma sintonia quase mística,
como se a música os envolvesse em um abraço espiritual. O ritmo da canção ecoava, suave e firme, como batidas de um coração que pulsava em harmonia com o de cada um presente. A origem da canção vem do além. Joaquim murmurou, quase que para si mesmo, mas suas palavras ganharam vida na mente de todos. A ideia de que algo além da realidade comum se manifestava ali causou um arrepio na espinha de Clara. Uma conexão com o divino estava prestes a se desvendar diante deles. Impulsionada pela curiosidade, ela decidiu seguir em direção à porta principal da igreja, onde a luz que deles emanava ainda dançava como uma chama sagrada. Assim que Clara cruzou o limiar, sentiu uma onda de calor e paz ao mesmo tempo. A música se intensificou, e parecia guiá-la por um caminho que falava diretamente ao seu coração. Um eco sereno de vozes, entrelaçando-se em harmonias, chamava por ela. Enquanto Clara atravessava a soleira, uma visão a surpreendeu. Uma névoa dourada flutuava logo à sua frente, e através dela, sombras começaram a se formar. Eram figuras familiares que há tempos não via. O cheiro de flores e a sensação de lar envolviam aquele lugar. Eram rostos amados, perdidos no tempo, mas que agora estavam ali, mais presentes do que nunca. Mãe! A palavra escapou dos lábios de Clara, e uma onda de emoção a inundou. O que significava aquilo? Seria a resposta que tanto aguardava? A luz não apenas mostrava um caminho, mas trazia também a presença de quem lhe era querido. Miguel trouxe a verdade, um motivo divino. Uma voz suave ecoou, mas não pertencia a nenhum dos espectros reconhecíveis. Era a canção, segurando segredos que rasgavam a barreira entre os mundos material e espiritual. Clara se aproximou, não conseguindo compreender se estava sonhando ou realmente ali. E, enquanto as figuras ao seu redor cantavam de maneira envolvente, sentiu que algo profundo e curador se desenrolava diante dos seus olhos. Cada verso da canção falava de amor perdido, de reconciliação e da tristeza que ainda permeava corações que restavam entre aqueles que ficaram. Perdoem-se! As vozes exclamavam, como um mantra profundo. É o perdão que clareia a alma e abre as portas para o amor eterno. As palavras reverberavam como um chamado a todos ali presentes. Ela se lembrou das feridas que guardava, da dor que insistia em carregá-las. E, com isso, a clareza começou a entrar em seu coração. A verdadeira liberdade não estava só em receber perdão, mas também em conceder. Aquela era a lição mais importante, e as almas ao seu redor pareciam implorar que Clara se libertasse. Com isso, o som da melodia que brotava do nada se transformou. Claras notas de esperança ecoavam, ressoando como promessas de um futuro promissor. A experiência tornava-se cada vez mais intensa. Clara percebeu que poderia ser um elo entre os mundos. Mas a pergunta pairava, inquietante. E se, ao libertar as dores e desencadeá-las, novos mistérios surgissem? Voltando-se para a igreja, Clara viu a luz que ainda pulsava, como um facho alerta. As emoções invadiam seu ser. O que mais Miguel planejava revelar? E quando seria a hora de todos entenderem o verdadeiro propósito daquele encontro sagrado, a música começou a diminuir, mas a urgência permanecia no ar. Clara estava prestes a descobrir não apenas os laços de amor, mas algo além, um desafio maior que moldaria não só sua vida, mas de toda a congregação. E na distância, uma nova mensagem parecia se formar, aguardando seu instante. Clara respirou fundo, sentindo a energia do ambiente vibrarem ao seu redor. A música, embora diminuísse, ainda pairava como um sussurro doce, convidando-a a olhar para dentro de si. As figuras ao seu redor sorriam com uma doçura que parecia tocar sua alma. Eram rostos que conhecia, mas também eram símbolos de um amor eterno e incondicional. Entre eles, sua mãe brilhava com um amor que lhe era familiar, mas ao mesmo tempo glorioso e novo. Mãe, o que está acontecendo? A voz de Clara tremia, sua vulnerabilidade se expondo como uma flor desabrochando sob a luz da manhã. As almas que a cercavam estavam ali para algo mais do que simplesmente dar-lhe conforto. Havia uma missão, um propósito, algo que poderia transformar não apenas sua dor, mas também a dor de muitos. A música começou a mudar de tom, e as vozes envolventes se tornaram mais intensas. Clara podia sentir que aquelas almas queridas estavam ali para algo maior. Parecia que o ar se tornava eletrificado, e uma consciência coletiva emergia.
A sensação era de que um grande mistério estava prestes a ser revelado, uma explicação para tudo o que havia ocorrido. Miguel, Clara murmurou, recordando-se do amigo que tinha a chave para essa experiência. Aquela conexão, aquele elo que transcendeu a vida e a morte, poderia inspirar algo na congregação, algo que viria na forma de uma nova consciência. Então, com um brilho na voz, um dos espíritos começou a falar, trazendo a mensagem que parecia reverberar em toda a atmosfera. Clara, o que você busca não é apenas a cura das feridas do passado. É também o entendimento do porquê da despedida. Cada vida que parte leva consigo uma lição, um fragmento de amor que precisa ser propagado. O desafio não é só o que você sente, mas como você decide viver a partir daqui. As palavras ecoaram em seu ser, formando um elo entre seu coração e a realidade maior que aquele espaço sagrado proporcionava. Ela sentiu que as dores que trouxe consigo não eram apenas seu fardo, mas sim um convite à transformação. O que Miguel havia iniciado com sua própria luta estava agora prestes a se propagar como um fogo sagrado. Perdoar, a voz continuava, não é esquecer. É reconhecer e libertar-se. Cada perda, cada dor, é um convite ao crescimento espiritual. O que você aprendeu a partir dessas experiências? E como compartilhar isso com sua comunidade? Clara fechou os olhos, e lágrimas de gratidão começaram a escorregar pelo seu rosto. Naquela luz dourada, viu não apenas as lembranças de seu passado, mas possibilidades infinitas de um futuro onde o amor poderia curar as feridas. Era uma decisão a ser feita, um novo caminho a ser trilhado. Quando sua visão se abriu novamente, ela percebeu que a névoa dourada começava a se dissipar, mas a presença de suas almas queridas permanecia, como um calor constante em seu coração. A música agora ressoava com uma nova intensidade, pronta para despertar aqueles que estavam em sua volta. Clara sabia que sua experiência era um testemunho, um farol de esperança que ela precisava compartilhar. Mas antes que pudesse dar o próximo passo, a luz da igreja começou a pulsar ainda mais. O que mais Miguel teria a revelar? O que esperava que ela fizesse com a sabedoria que acabará de receber? Os olhares dos membros da congregação agora buscavam por respostas, e a expectativa no ar parecia eletrificar o espaço. Clara respirou fundo mais uma vez. A mensagem estava clara em sua mente e no convite de seu coração. O que viria a seguir poderia ser o início de algo grandioso, não apenas para ela, mas para todos ao seu redor. No entanto, o tremor de incerteza a envolvia. A verdadeira transformação estava prestes a acontecer, mas como ela iria agir? O fardo e a bênção estavam juntos, esperando que ela tomasse a decisão de compartilhar. E quando ela olhou para a igreja, um novo dilema a atingiu com força. O que aconteceria se ela desse voz ao que havia aprendido? Uma nova missão estava se formando, mas seria ela corajosa o suficiente para abraçá-la? Enquanto a luz na igreja pulsava com a intensidade que Clara jamais havia sentido, o murmúrio suave da música envolvia todos como um abraço divino. Clara sabia que estava à beira de uma transformação não apenas dentro de si, mas em cada um dos corações que a acompanhavam. A presença espiritual que ali estava parecia direcioná-la para uma revelação que mudaria suas vidas para sempre. Amor, conexão, perdão. As palavras ecoavam em sua mente, e Clara sentiu que a mensagem de Miguel não era uma simples despedida, mas um chamado à ação. Era como se, a cada vibração sonora, ela fosse levada a refletir sobre o que realmente significava viver após uma perda tão significativa. E, com a presença de seus entes queridos ao seu redor, a epifania se formava em seu coração. A coragem de compartilhar claramente. O que Miguel queria ensinar não era apenas sobre lamentar, mas sobre como utilizar a dor como combustível para criar algo belo. Clara tomou uma decisão na frente de sua congregação. Era hora de levar a mensagem de amor, conexão e perdão ao máximo. Ela respirou fundo. Irmãos e irmãs, Miguel nos deixou um legado e ele está entre nós. Cada lágrima que derramamos e cada risada compartilhada trazem vida ao seu espírito. Precisamos colocar essas lições em prática e unir nossas forças para transformar nossa comunidade. Vamos começar a trabalhar juntos em uma ação que perpetue a memória dele, fazendo um abrigo ou algum projeto que atenda aos mais necessitados. E mais importante, devemos aprender a nos perdoar e a perdoar quem já não está aqui. Uma onda de energia percorreu a congregação.
Clara viu olhos brilhando, muitos já começando a fazer planos, outros levantando suas mãos em sinal de concordância. Era um momento de união que pulsava com esperança e propósito. O silêncio de incerteza que antes dominava agora era substituído por palavras de incentivo e ideias pulsantes. O projeto do abrigo pode ser um espaço de acolhimento, onde possamos oferecer apoio àqueles que mais precisam, assim como Miguel fez durante sua vida. E que tal criarmos um evento que junte toda a comunidade para levantarmos recursos? Precisamos de todos aqui, juntos, com amor em nossos corações. A manifestação do perdão à medida que os planos se multiplicavam, Clara se lembrava da importância do perdão. Mas antes de fazermos qualquer coisa, precisamos abrir nossos corações. Precisamos perdoar não apenas os que já se foram, mas também a nós mesmos por nossas próprias mágoas. Essa é a verdadeira libertação. Os murmúrios se tornaram cada vez mais intensos. Mais pessoas se ajoelharam, ansiosas por um momento de reflexão e oração. Clara sentiu uma onda de poder emergindo daquele momento sagrado. Vamos nos unir em um clamor por Jesus, pedindo que nos guie no perdão. E assim foram guiados em oração. A atmosfera estava carregada de uma energia nova. Clara viu rostos tocados pela emoção, e lágrimas de arrependimento e esperança começavam a se misturar. Aquela foi uma noite de cura, onde as mágoas começaram a se dissipar, abrindo caminho para um renovo. O chamado da ação com a energia da comunhão carregando o ar, Clara levantou-se e olhou ao redor, sentindo uma nova confiança. Irmãos, vamos expressar o que aprendemos. Precisamos nos reunir na próxima semana para começarmos a agir, trazer um propósito à luz que Miguel nos deixou. Todos são bem-vindos, cada ideia é importante. A resposta foi um coro de vozes em concordância. Havia entusiasmo no ar, uma luz divina preenchia a sala e as almas ali presentes. Clara sentiu que a verdadeira transformação começara. Miguel não apenas partirá, ele se tornará a luz que iluminava seu caminho. O início de uma nova jornada. A reunião se transformou em um grande evento para todos na comunidade. Clara já imaginava os planos que avançariam, os corações se unindo em um único propósito: o amor em ação. Enquanto falava, sentiu que as palavras de Miguel flutuavam ao redor. Ele está aqui, fazendo parte de tudo isso, pensou, com um sorriso no rosto. Com lágrimas nos olhos e gratidão no coração, Clara sabia que a jornada de fé era apenas o começo. Eles estavam conectados, e aquela união traria novos rumos de esperança, onde a dor se tornaria flor, e cada passo seguiria em direção a um futuro onde o amor reinaria soberano. Assim, como uma oração, Clara pronunciou: vamos juntos em direção ao futuro. A luz de Miguel nos guia e a força do amor nos une. Mensagem final. E assim, meus irmãos e irmãs, esta história chegou ao fim, mas é o começo de algo maravilhoso em sua vida também. Se você se sentiu tocado por esta mensagem e quer acompanhar mais histórias de transformação e fé, você precisa se inscrever agora no nosso canal. Não perca as próximas revelações que nos esperam. Deixe seu like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a impactar mais vidas. Compartilhe este testemunho com pelo menos 5 amigos que precisam saber dessas verdades sagradas. Vamos espalhar a luz juntos. Comente sobre como isso tocou seu coração e quais decisões você vai tomar a partir daqui. Este é o momento de mostrar seu apoio e fazer parte dessa corrente de fé. Não espere nem mais um segundo, junte-se a nós e faça a diferença.